התיכון, עושה ירח הפוגה ומתקפל, דאגות אומר לי שהיא מכחול, ומצייר אותך דומה או לא עוקב. עכשיו יש את הזמן לשכב פרקדן, חצי עולם לוקח סם, בגוף שלי צמרמורת, שיר אוקסן, צמרמורת יש לי מקיפוח גב, תחת שמי ים התיכון, היה לך זמן להתאפר ולרמסים, יוצאת לרחוב בשמץ של ביטחון, חוזרת בזנב מקופל בין הרגליים, חצי עולם בדוחק מתקיים, חצי עולם שונא חצי, בגוף שלי צמרמורת. Aqui neste local é o Monte das Bem-aventuranças, onde foi... Deixa eu acabar de ler. Um dos lugares mais significativos para os cristãos é o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus deixou... ליד הצומת יש מחנק מחמסינים ומעובך, עבד על חמור, אנחנו בתוך מכונית, קח טמפו פעמיים. Estão trazendo o som, pô? Então. Pastor Josué, quantas vezes o senhor já veio aqui a Israel? 4 vezes. Todas acompanhando o pastor Caio? Uma vez, somente uma vez eu vim sem o pastor Caio, as outras vezes nós viemos juntos. Como é? Quais são as suas sensações, suas impressões? Cada vez, cada viagem é uma experiência nova, cada viagem é uma emoção nova e é como ler a Bíblia. Cada vez que a gente lê tem sempre uma coisa nova, especial, revelada ao coração. Então vir a um lugar como esse aqui, o Monte das Bem-aventuranças, hoje não é a mesma coisa da outra vez, é sempre uma coisa a mais que toca o coração da gente, coisa que são os segredos da intimidade de Deus. Gente, olha, se quiserem começar sentando no degrau, caso queiram, ou ficando em pé nos degraus, a gente organiza de cima para baixo aqui, e aí todo mundo pode ver melhor, tá bom? A gente depois como deixar uma loja tá. Certo. Estamos suave. Warm welcome. Today is not very good here. Yeah, our hearts are really warm. Thank you.
Tem. Oi. Queridos irmãos, nós estamos aqui no lugar celebrativo das bem-aventuranças. Quando eu digo celebrativo, eu estou dizendo celebrativo. Ou seja, não há nenhuma possibilidade de que qualquer ser humano possa dizer a você que foi aqui. Pode ter sido ali, naquela outra montanha, naquele outro monte. Pode ter sido naquele outro ali. Com certeza foi nessa região. Nós estamos possivelmente num raio de 1 quilômetro para cada lado, lugar aonde o Sermão da Montanha aconteceu. Tradições antigas começaram a celebrar aquele momento aqui neste lugar. Para nós, como eu tenho dito, pedras, grama, árvore, chão não valem a nossa paixão espiritual. Nós nos alimentamos de significados, de modo que é por isso que nós estamos reunidos aqui. Agora, as imagens, o cenário que estavam em volta daquele dia e que faziam a própria composição de tudo quanto aqui aconteceu, são esses que estão aí, porque os milênios passam, as montanhas não mudam de tamanho. O mar de Genezaré é o mesmo. As imagens, portanto, eram extremamente semelhantes. Isso nos ajuda a recuperar um pouco da emoção, do clima e da vivência daqueles dias, com uma diferença. A Galiléia naqueles dias era extremamente habitada por uma quantidade enorme de pequenas aldeias e vilarejos cheios de gentes. Havia um movimento, um bulício muito grande de pessoas na região. E diz aqui a palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 4, que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. A Síria está ao norte. Ontem nós estivemos lá, vocês estiveram em Golã, vocês olharam para baixo, viram já a Síria ali, já a fronteira da Síria. Veio gente de toda a Síria, e vejam só de onde mais. E trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, lembram que ontem lá do outro lado nós falamos de Decápolis, as 10 cidades do outro lado, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, ou seja, aonde o Jordão faz a marca, a fronteira do outro lado, as populações todas do lado de lá, que eram populações não israelitas, eram populações pagãs, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E o Evangelho de Marcos e de Lucas diz: subiu a uma planura. E como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O Sermão da Montanha continua. Se nós o lêssemos todo aqui agora, levaria cerca de 8 minutos. Mas aquele dia, aquele Sermão da Montanha, não durou 8 minutos. Durou muito mais do que isso, porque aqui nós temos uma síntese dos ensinamentos que foram falados naquele dia. A teoria que encontra maior ressonância no meio cristão em relação ao que teria sido aquele encontro, nos diz que possivelmente foi um encontro de 3 dias, durante cujo período Jesus falava cada uma dessas coisas e as explanava e as aprofundava, e depois a igreja, os apóstolos, reuniram aquela coletânea de ensinos, os colocaram em ordem, de modo que a gente pode ler no Evangelho numa sequência que não dá mais do que 8 minutos de leitura. Só que essa sequência de 8 minutos de leitura é uma das mais perturbadoras que se pode ter. Não existe, possivelmente, na humanidade, um texto tão idealista, tão elevado, com convocação para uma experiência de vida no cotidiano, tão sublime quanto esse aqui. Eu não conheço. É chocante, é perturbador, mexe com as nossas entranhas, questiona a gente todo dia, nos esmaga muitas vezes, nos mostra o quão distantes nós estamos desses referenciais, porque o que aqui está proposto viaja contra a natureza. A natureza não viaja nessa direção, sabe por quê? Porque a natureza é caída. A Bíblia diz que a natureza, especialmente a nossa humana, do jeito que ela está hoje, não está do modo como ela foi criada. Nós somos criados retos, mas nos metemos em muitas astúcias, de Salomão no livro de Eclesiastes. E Davi diz que hoje eu sou concebido em iniquidade, e em pecado eu venho à luz, porque houve uma queda que atingiu a minha estrutura mais íntima, que me rachou no íntimo, que me tornou um psicótico básico. Eu sou uma pessoa rachada, você também. Eu tenho desejos que trabalham e andam em direções opostas entre si. E Paulo chama essa divisão básica de pecado e diz que é uma divisão entre carne e espírito. Quando ele está falando de carne, não está falando de corpo. Ele está falando de uma animalidade básica que é predadora, que é matadora, que é dominadora, que é egoísta, que organiza o universo colocando a si mesma no centro de tudo. Isso é carne. Espírito, ele faz alusão a isso, falando dessa banda da gente que tem anseios por coisas sublimes, elevadas, tem fome e sede de Deus, tem desejo de ver utopias se realizarem na terra. É o lugar onde os ideais mais sublimes são concebidos, são fabricados dentro de nós. E ele diz que essas duas dimensões estão em desacordo frequentemente, e que esse é o resultado mais básico, mais essencial da própria queda humana, do nosso pecado, do nosso desvio, da nossa perversão de Deus, em relação a Deus. Por isso, esse texto aqui do Sermão da Montanha é contrário à maneira como a gente amanhece, como a gente passa o dia e como a gente dorme. Porque no nosso mundo, os bem-aventurados não são os humildes de espírito. Os bem-aventurados são aqueles que sabem o que querem, tomam posse do que desejam. Não são os que choram, são os que conseguem não chorar. Não são os mansos, são os que conseguem se impor.
não são os que têm fome e sede de justiça, são aqueles que conseguem se vacinar, se impermeabilizar de tal modo que passam pela vida sem precisar ser tão frágeis e tão condoídos e tão solidários com a dor do próximo que eles acham que não dá para resolver. Os bem-aventurados não são os misericordiosos, os que sensibilizam com a miséria do outro, não são. Os bem-aventurados neste mundo não são os limpos de coração, ao contrário, são os que conseguem no coração gerar todos os desejos e todas as fantasias possíveis e trabalhar para realizá-las. Os bem-aventurados não são os pacificadores, esses são aqueles pobres coitados que foram atingidos por um vírus incurável dessa doença horrorosa chamada preocupação com a sociedade humana. Esses não são os bem-aventurados. Os bem-aventurados não são perseguidos por causa de justiça. Esses são os otários na nossa sociedade. Bem-aventurados não são aqueles que se veem como objeto de injúria, de mentira e de mal que é feito contra eles. Esses são os bobos. Os que se dão bem são os que conseguem manter a opinião pública sempre completamente a favor deles. Então tem alguma coisa que Jesus está dizendo aqui que a gente possa recomendar à sociedade humana como um todo, dizer, pratiquem isso porque isso existe naturalmente dentro de nós? Isso não existe naturalmente dentro de nós. Se existe dentro de você, eu não sei, me conta depois. Não existe em mim. Eu tenho que toda hora me chamar, me reconvocar, me relembrar, me redirecionar, me esbofetear meu rosto e dizer, acorda! Se tu és cristão, o caminho não é esse, o caminho é um outro, é contra o fluxo das coisas, é contra a tendência natural da natureza que te habita hoje. E se a gente vai lendo esse sermão, a gente vai ficando mais chocado ainda com essa distância da nossa natureza básica em relação à elevação dessa convocação que aqui nos é feita. Porque ele prossegue dizendo coisas tipo, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, é o que os antigos diziam. Ele diz, eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, já praticou homicídio no coração. Ou sobre adultério, ele diz, Moisés disse aos antigos, não adulterarás. Eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Quem é que escapa disso? Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Eu porém vos digo, de modo algum jurei, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por um fio de cabelo da vossa cabeça, seja a vossa palavra sempre sim, sim, não, não, que disso passar vem do maligno. Quem que consegue o dia inteiro e sempre dizer sim, sim, não, não? Boa parte do dia a gente vive numa zona cinzenta, que a gente chama de diplomacia, a gente chama de jeitinho, a gente chama de um monte de coisa, porque é quase impossível você estabelecer relações humanas que se baseiem só em sim, não, é, não é, foi, não foi, pode, não pode. É muito complicado, as pessoas não aguentam em volta de nós viver assim, e nem nós, muitas vezes em relação a elas. Ou ele diz aqui, disseram aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, qualquer que te ferir uma face, dá outra, quem te demandar tirar uma túnica, dá também a capa, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2, é assim que a gente faz todo dia, hein? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Especialmente esses dias no meio evangélico, isso aqui anda muito difícil, o pessoal diz, está amarrado, a mão do Senhor vai pesar sobre a tua cabeça, porque tu não estás tratando bem um herdeiro de Deus. Sou eu. Essas outras recomendações aqui sobre práticas religiosas, veja como a gente as pratica todo dia. Olha só que maravilha. Sobre a prática das esmolas, o que tu des com uma mão, a outra não saiba. Parece a beça com esses nossos jantares evangélicos e reuniões que a gente faz assim, quem é que pode dar 10 mil, levanta agora. E o cara vai lá, e todo mundo aplaudindo, vai dar 10 mil dólares.
E vai até a última. Quem só pode dar a moedinha, ela também, até a viúva pobre, anda orgulhosa no nosso meio agora, para um lado e para o outro. Acabou o Sermão da Montanha na igreja evangélica quando se trata de contribuição. A descrição foi toda embora, ficou só a trombeta dos fariseus. E a oração? Quando tu fores orar, ao invés de tu ficares na esquina, num lugar estrategicamente bem posicionado, para todo mundo ver que tu és piedoso, espiritual, bom de intercessão, cabra, bom de luta espiritual, de guerra, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que vem em secreto, teu pai que ouve em secreto te recompensará. Está na moda no nosso meio, não tá? Tá? Fazer assim? Hein? Tá, não tá não. Ninguém ora dentro do quarto, todo mundo só ora fora, e tem mais, só ora fora se tiver muita gente para ver. É, porque é a era do marketing. Esse negócio de orar com o pai que vem em secreto, sair, todo mundo pensar que você estava tirando uma soneca, não é bom. O pessoal tem que saber que eu estava mesmo lá, na batalha. E como jejuar? É a mesma coisa. Primeiro, não se jejua mais. Mas quem jejua, avisa. Avisa, não me chama amanhã, porque amanhã eu estou de jejum. Ou então já levanta assim, senta numa mesa, todo mundo comendo. Vai comer? Não, hoje eu não posso comer, porque hoje eu estou jejuando. Aleluia, glória a Deus, louvado seja eu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Isso aqui parece a versa com a teologia da prosperidade, né? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar a um, aborrecer-se do outro, ou vice-versa. Não andeis ansiosos na vossa vida quanto ao que haver de comer, beber, nem vestir, nem nada. Olhem as aves, olhem os lírios. Veja que se Deus cuida de pardais e de lírios, vai cuidar de vocês também. A gente acredita nisso todo dia. Esse aqui então é maravilhoso. Esse é o mandamento que os cristãos mais cumprem. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque tu vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não vês a trave que está enfiada no teu próprio. O cara é especialista, ele olha de longe e vê um cisco no olho do irmão. E ele tem uma tralha enfiada nesse aqui, assim, desse tamanho, e diz, deixa eu te ajudar a tirar esse cisquinho do teu olho, irmão. Que coisa. Não deis aos cães o que é santo, ou seja, não peguem as coisas santas de Deus e as banalizem. A gente também quase não faz isso, né? Enfim, acautelai-vos dos falsos profetas. Está na moda no nosso meio isso, né? Que nada. Se o cara for falso profeta, ele tem mais chance de se dar bem no meio cristão. Muito mais. Se ele for piedoso, de Deus, discreto, querendo caminhar, fazer as coisas de modo sério, ele vai ser chamado de um fraco, coitado. Ele é um homem tão comportado. Ele é daquela geração que tem esses escrúpulos todos. O que está na moda hoje é ser lobão, é sair comendo tudo, devastando, passando por cima. E aí a gente aplaude, diz assim, puxa, que homem de visão. Ele não é um homem de visão, ele só é um lobão que não tem escrúpulo, come o que aparece, e nós andamos aplaudindo a isso, ao invés de reconhecermos virtude e pureza na vida dos irmãos. Olha aqui para mim, só para a gente concluir aqui. O que eu estou querendo dizer, gente, é que isso que está dito aqui viaja contra a nossa própria natureza no dia a dia. Nossa natureza é muito mais propensa a caminhar em outras direções e não nesta direção aqui. E aí, a pergunta que você faz, como é que a gente fica? Por que o Sermão da Montanha foi escrito?
só para provar que a gente não consegue andar na direção daquilo que seria o ideal de Deus para a vida da gente? De modo nenhum. Essa palavra de Deus nos foi dada por algumas razões. A primeira, sem dúvida, é para mostrar quão tortos, quão pervertidos, quão desviados do sublime nós somos. Eu, quando leio isso aqui, a minha tortuosidade aparece com uma força enorme. E o meu cotidiano é julgado. Essa é a primeira razão, eu não tenho dúvida disso, mas há uma segunda. É que em mostrando para a gente essa perversão básica que nos habita, esse distanciamento essencial que nós temos do sublime, da convocação de Deus para uma vida mais elevada, surge então uma outra consciência. É a consciência da graça de Deus. Porque o interessante é que quando Jesus falou isso, ele falou para um pessoal que estava já com ele, que já vinha andando. Não foi a primeira coisa que ele disse para os discípulos. Já foi uma lição posterior. A primeira foi: venha, ande comigo. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Ou eu vou mostrar para você o reino de Deus. Venha, você é um rebanho pequenino, mas o reino de Deus é chegado a ti. Ou seja, eu quando ganho essa compreensão, faço essa constatação, sou imediatamente empurrado para uma outra. Deus é o Deus da graça e da misericórdia. Porque Ele me convida para ser dele apesar de mim. Me chama para andar com Ele apesar das minhas dificuldades básicas e essenciais. E eu sou dele não porque eu consigo cumprir 100% o sermão da montanha. Eu sou dele é porque Jesus foi aquele que viveu para cumprir o sermão da montanha, viveu em integridade absoluta, foi à cruz por mim, morreu por mim, ressuscitou por mim, pagou o preço da minha dívida e me acolhe e me agasalha. E a terceira razão é que esse sermão está aqui como a referência de Deus para a minha vida. O que ele está dizendo é: quando você for nivelar a sua vida, não nivele por baixo, nivele por cima. Ao invés de você nivelar no nível dos animais, dos dragões, dos cachorros doidos, dos leões, dos tigres, das cascavéis, nivela a tua vida por cima, no nível do divino e do sublime. Chame a si mesmo todo dia para esse patamar. E você vai chegar e vai se chamar para esse patamar, não porque se você não estiver 100% nesse patamar todo dia, você está perdido. Mas é porque essa é a única maneira de ver o coração crescer e o espírito viver na luz de Deus, mergulhada nela cada vez mais. Chame seu nível para ir. Não aceite essas nivelações rasteiras, mas busque nele a possibilidade e a bênção de todo dia dizer: eu quero experimentar a felicidade de Deus. Amém. E a de Deus é essa: feliz em Deus é o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Amém. Feliz em Deus é o manso, porque ele vai herdar a terra. É o que é capaz do choro, da solidariedade, de se condoer, de se sensibilizar, porque ele vai ser consolado. É o que tem fome e sede de justiça, que quer ver as coisas melhorarem, que quer ver quem não tem ter, quem tem demais distribuir, porque dele é o reino dos céus. Feliz é o que consegue viver tentando promover a paz, baixar as armas, levantar bandeiras de reconciliação, porque ele vai ser chamado de filho de Deus. Feliz é aquele que não se dobra diante de um princípio e que aceita ser perseguido por causa da justiça, que não tem os lombos flexíveis demais, mas que é capaz de ficar em pé, ainda que seja para ser quebrado, mas há alguns princípios que não dá para negociar. Deles é o reino dos céus. E Jesus diz que feliz é o cristão que consegue se exultar na perseguição. Se a perseguição é genuinamente por causa de coisas pelas quais Jesus viveu e morreu, então deixa vir sobre mim. Eu não devo ser perseguido é pela minha safadeza.
é pousar o nome de Deus em vão e viver de uma maneira completamente contrária. Mas se for por causa de coerência com coisas pelas quais Jesus viveu e morreu, então seja feliz, exulte e celebre e se alegre, porque você está em boa companhia. Você está na companhia de Isaías, que foi cerrado pelo meio. Você está na companhia de Ezequiel, que teve que abrir mão de tudo, inclusive do amor da sua vida, da sua mulher, para que a vida dele pudesse ser uma mensagem intrépida de Deus para os seus contemporâneos. Você está na companhia de gente que foi morta, de mártires, de apóstolos, porque eles assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, disse o Senhor Jesus. Então, você vai sair daqui hoje dizendo: eu ouço a tua palavra, Jesus, e sei que existe em mim uma perversão básica, porque a minha vida está longe dela. Mas eu ouço a tua palavra, Jesus, e eu sei que existe em ti uma graça essencial e radical, porque apesar de eu ser quem eu sou, tu vens ao meu encontro, tu me abraças e me acolhes. E eu ouço a tua palavra, Senhor, hoje, sabendo da tua graça, não para eu ficar acomodado e cínico, mas eu ouço a tua palavra querendo que tu me ajudes todo dia a nivelar minha vida por um patamar mais elevado, e que tu me convides e que eu aceite todo dia o desafio de me aproximar do sublime, me aproximar de ti, em teu nome. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui juntos, querendo uma felicidade diferente. Nós não queremos ser felizes porque somos arrogantes, ou felizes porque desaprendemos o choro, ou felizes porque não estamos nem aí para os que sofrem, ou felizes porque aprendemos a arte de nos livrar de problemas, ou felizes porque somos de uma diplomacia tão sem espinha dorsal que nos flexibilizamos ante a tudo e qualquer coisa. Não é isso que nós queremos. Coloca dentro de nós essa capacidade de viver essa humildade ativa, de chorar o choro dos que são sensíveis, que sentem a vida, dos que são misericordiosos, que se importam com a miséria do outro, que são pacificadores, que chamam os que brigam para o abraço e para a paz. Ajuda-nos, Senhor, a carregarmos em nós esse coração limpo, que não anda maquinando o mal contra o próximo, imaginando maneiras de derrubá-lo. Coloca dentro de nós, Senhor Jesus, essa coragem de defender o que é justo e de aceitar as implicações de sermos teus e vivermos isso com alegria. Quero pedir que tu faças isso por cada um de nós, e que tu nos livres da neurose legalista de querer viver esse sermão para sermos salvos por ele, porque esse sermão da montanha não nos salva. Quem nos salva é o Cristo da cruz, morreu por pecadores como eu. Mas que tu nos dês a ambição de buscar essa referência todo dia, de aproximar a vida desse padrão. E quando a gente se esquecer disso, e nós nos esquecemos tantas vezes, Senhor, ó Espírito Santo, nos lembra de novo, para que nós nos arrependamos e façamos o caminho de volta. Nós pedimos que seja assim, em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Vocês têm 10 minutos, podem ir ao banheiro, podem andar, sentir esse cheiro. Olha, gente, não percam a chance de sentir um cheiro. Respirar gostoso, esse cheiro bom, depois para os ônibus, tá certo?
Foi? O senhor vem a Israel há 20 anos. 21. 21 anos. Quais são o que é que mudou aqui nessa terra? Quais são as suas impressões atuais sobre ela? Não mudou nada. Às vezes você passa, você vê uma construção, um conjunto habitacional novo, mas não muda. Não tenho mais nenhum compromisso com a minha velhice. Houve um tempo em que eu achava que a única maneira das pessoas me respeitarem é se eu fosse tão sisudo, tão pesado, tão sóbrio, que elas não tivessem outra chance a não ser perceber que eu não era um rapaz da idade que eu tinha e que estava aí para brincadeira. Mas os anos passaram e aí as pessoas te respeitam mesmo e você começa a poder se dar a chance de chamar a sua própria vida para sincronizá-la com a sua própria idade e viver melhor, mais leve. E nesse processo todo eu acho que o fato de que os meus filhos entraram na adolescência, depois começaram a sair da adolescência, essa experiência de acompanhá-los foi uma experiência também profundamente rejuvenescedora. É isso aí. Parabéns, o senhor hoje está fazendo aniversário de casamento, lembra? Hoje mesmo. 23 anos. Me dá uma licençazinha de falar com o irmão, que eu quero dar notícia para minha filha, que mora lá em Roma. Qual é a notícia? Pimenta Bueno. Ah, que ela é muito Bueno? amiga da senhora sua mãe. Pois é, mas Dona a família Laci. Pimenta Bueno eu conheço desde a infância. E a menina, a minha filha é Marisa Duran. Marisa Duran. É muito amiga da sua mãe. Certo. A dona Laci. Da Eu dona Laci. estive com ela em Porto Velho em 77. Certo. Ela me convidou para ir à casa dela lá em Manaus. Certo. Mas como ela me E a disse... senhora aceitou o convite? Eu não aceitei, sabe por quê? Porque tinha que ir de ônibus, depois pagar uma balsa, eu achei que era muito difícil, aí não fui. Me arrependi depois. Pois é. Mas olha, eu quero dizer que eu sou contribuinte. A senhora pegou da um avião Vindi. para vir até aqui, pega um aviãozinho e vai a Manaus, que minha mãe ia gostar de ver a Olha, senhora. desculpa, A senhora é contribuinte da Da Vindi. Vindi e já entrei, já me associei à NET para ter os programas. Beleza. Não perco o programa do irmão. Que bom. Que maravilha. Estou Amém. muito alegre com essa. Amém. Amém. Que gracinha que ela é, né? Tira aqui Sou da igreja presbiteriana do Meia. do Né, que beleza. Agora alguém me bate com o pastor Caio aqui, eu gosto muito desse pastor desde que ele era novinho, sabe? Eu era novinho. Faz tempo. Não faz muito, não. Eu conheci o pastor Caio quando ele converteu. Isso. Muito obrigada. hein? Eu orei muito pela sua conversão, pastor. Hoje você vai só me abençoar. Conversei muito com a Vai sua dar mãe oração. lá no Glória a Deus. congresso. Que bom. Foi em 77, quando a minha... Muita paz, muita contentezza, gioia, allegria, perché si sente ancora nell'atmosfera la voce del Signore che ci ama tanto, tanto e che ama cada uno es el preferito dell'amor de Dios. Non está suficiente. Es el más. Grazie, irmã. Prego, adiós. Adiós. אתמול חלפו הציפורים בתוך העיר כנערות בתוך ראשי אל תכעסי עליי בגלל שמות רבים אותם אמרתי בדרך כלל אני זהיר
כדאי להתכופף אפילו בחלום ולהגיד שלא ידעתי, אבל אתמול חלפו הציפורים. אתמול חלפו הפרשים בתוך ראשך, ידך הייתה כמו סכין, איני כועס עכשיו בגלל שמות רבים.